Oi, gente, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez com o nosso Falatel, que hoje vai falar sobre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Sempre em nome de Líderbet, Geral Bet e B2X Bet. E sempre com o nosso mantra: jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Essas bets são totalmente legalizadas de acordo com a nova lei federal. Você está jogando em bets legalizadas. Vamos lá. Primeiro, uma explicação. Essa é a 11ª rodada. Aí o Campeonato Brasileiro dá uma paradinha porque vem as eliminatórias. Voltando no dia 12, nós temos uma rodada não. Nós vamos ter jogos no dia 12, que é uma quinta-feira, antes do início do Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Mas aqueles 4 times brasileiros, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, não disputam partidas no dia 12. Então eles estão jogando agora no final de semana, dão um tempo e só voltam depois a partir do dia 12, dia 13 de julho, depois do Mundial. Agora na 11ª rodada, todos entram em campo. Então é a despedida daqueles brasileiros que vão para o Super Mundial. Escolhemos 3 partidas. Uma é Mirassol e Sport. Mas por que Mirassol e Sport? Olha, Mirassol é um time que está surpreendendo. É o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, disputa o seu primeiro Campeonato Brasileiro, e o Sport está surpreendendo, mas de forma negativa. O Sport é apenas o último colocado do Campeonato Brasileiro. Tem 3 empates, só 3 pontos e 7 derrotas. Marcou só 5 gols em 10 jogos, sofreu 17. Tem um saldo negativo de 12 gols. Já o Mirassol, como eu disse, ocupa a 9ª posição, tem 3 vitórias, tem 5 empates e 2 derrotas, marcou 16 gols, sofreu 12 gols. Se você observar todos os times do Campeonato Brasileiro, você vai ver que nós não estamos tendo um Campeonato Brasileiro com muitos gols. Então, na hora de você fazer a sua fezinha, pense nisso. Aqui eu vou seco no Mirassol. Acho que o Sport, em algum momento, ele vai ter uma certa reação, mas eu vejo que o caminho dele está traçado para a Série B. Mas o Mirassol jogando em casa e nessa fase que está, uma fase de muita personalidade, de muita confiança, eu vou no Mirassol. Mas como eu disse, que é um campeonato brasileiro de poucos gols, eu iria aí de 2 gols e meio e morreria aí. De repente uma vitória de 1-0, uma vitória de 2-0 ou 2-1, mas aqui eu vou seco no Mirassol. Outro jogo importantíssimo, hein? Cruzeiro e Palmeiras. Esse jogo vai ser no Mineirão. O Cruzeiro, que é o 3º colocado, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou 15 gols e sofreu 7. O Palmeiras, que é o líder. O Palmeiras tem 2 pontos a mais do que o Cruzeiro, tem 22 pontos. São 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E para que você tenha ideia, a equipe do Palmeiras em 10 jogos marcou 11 gols e sofreu 6. Você vê, o Palmeiras está marcando praticamente 1 gol por partida. É um campeonato brasileiro econômico em termos de gols. Aqui eu vou no empate com gols. Se é empate, 1 gol para cada lado, tá aí uma boa aposta para você. E de repente um empate magro, um empate de 1-1. O Cruzeiro é um time que está crescendo, o Palmeiras vem aí de um resultado fantástico na Libertadores da América, o único time na Libertadores que conseguiu 100% de aproveitamento, foram 6 jogos, 6 vitórias, já terminou a fase inicial da Libertadores, a fase de grupos com uma melhor campanha, então tem a vantagem agora em termos de Libertadores de decidir a
as suas partidas, os seus confrontos em casa. Então é um jogo muito difícil, e eu vou ficar aqui no empate, eu vou ficar em 1-1, são dois times crescendo. O Cruzeiro, se vencer, dependendo do resultado do jogo do Flamengo, o Cruzeiro pode terminar até na liderança do campeonato após essa 11ª rodada. É um time que vai continuar competindo, vai continuar lutando pelo título, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas do outro lado tem o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, é o time mais efetivo deste campeonato brasileiro, mesmo com a derrota em casa para o Flamengo por 2-0, que, aliás, eu queimei a minha língua, eu errei este resultado. E a outra partida é o Internacional, 14º colocado, contra o Fluminense, que é o 5º colocado. Eu escolhi esse jogo porque eu acho que nessa rodada essas equipes vão levantar o braço e falar assim, olha, eu quero isso. Se o Internacional vencer, o Internacional está na 14ª posição, o Internacional tem só 2 vitórias, tem 5 empates e 3 derrotas, marcou 12 gols, sofreu 14 gols, um saldo negativo de 2 gols. Então, se o Internacional vencer, ele levanta o braço e fala assim, estou aqui, vou lutar por uma vaga em Libertadores da América e, quem sabe, mais pra frente, até mesmo lutar pelo título. E o Fluminense da mesma forma, o Fluminense é o 5º colocado, eu sei que a cabeça está um pouquinho no Super Mundial de Clubes, tem 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, um time que marcou 13 gols e sofreu 12 gols. Se o Fluminense vencer o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, aí é um time que fala, olha, tô aqui para conseguir minha vaga para Libertadores e para lutar pelo título. Então esse, para mim, é um jogo que vai ter vencedor, porque para o Internacional só a vitória interessa e eu não tenho nenhuma dúvida que o Internacional vai para cima do Fluminense. Como o Fluminense já está com as malas prontas para o Mundial, aqui eu vou no Internacional, que pode chegar um pouquinho embalado pela classificação em cima do Bahia na Libertadores da América. Então aqui eu jogaria no Internacional e jogaria numa partida de 3 gols para cima. De repente uma vitória de 2-1, uma vitória de 3-2. 3-2 está difícil nesse campeonato brasileiro. Iria mais numa vitória aí de 2-1, mas é um jogo muito difícil. O Internacional ainda tem que provar muito no campeonato brasileiro. Então é isso, gente. E já na próxima semana a gente vai voltar aqui no Falatel e aí a gente vai falar bastante de eliminatórias sul-americanas com a estreia do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O Brasil que pega o Equador, pega o Paraguai. A gente vai conversar bastante sobre eliminatórias e a gente vai ter uma programação especial também no Super Mundial de Clubes. Mas no Campeonato Brasileiro, nesse final de semana, é isso. E tem o Falatel aqui embaixo também, falando sobre a Fórmula 1 que corre na Espanha nesse final de semana. Aproveite para fazer a sua inscrição no nosso canal, isso ajuda o nosso crescimento, ajuda a impulsionar. Mande a sua sugestão aqui na caixinha de comentários. Eu queria que você falasse de repente sobre tal competição, o meu time ainda você não falou. Vai lá, aqui é o Falatel, a gente está aberto para você, sempre em nome de Líderbet, Geralbet, B2X Bet, sempre para maiores de 18 anos e sempre para você jogar com muita responsabilidade. E tem também aqui na nossa TV Logame 3 podcasts para você ouvir, podcasts interessantes para você que gosta de jogar e as bets vivendo essa nova fase de regulamentação. E a Líder, a Geral, a B2X são bets legalizadas. Você tem a garantia de que são bets dentro da lei. Valeu demais, gente. Um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e cuidem-se bem.